Bonfim. E, doutor Edilson, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Doutor Edilson, sei que a sua participação na construção e na modernização do direito do nosso país é fundamental. Então, obrigada pela sua presença hoje e obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Eu agradeço, doutora Marinela. Retorno ao programa não para prestigiar, mas para ser prestigiado. Estou à disposição. Edilson, na verdade, o nosso bate-papo de hoje é os debates e as preocupações com relação à reforma do Código de Processo Penal. E olha que tem coisa pela frente, né? Esse assunto está pipocando no Congresso Nacional e os operadores do direito estão com certeza preocupados com tudo isso. Como o senhor vê essa reforma? Quais são os impactos? Quais as polêmicas? Como o senhor enxerga nesse nosso início de bate-papo toda essa discussão? Doutora Marinela, para que o nosso auditório virtual tenha uma ideia do contexto, do que está inserido na discussão, para o qual nós chamamos de polêmica da reforma do Código de Processo Penal, é preciso que se entenda exatamente o momento do Brasil, os desafios e o que se propõe no tocante à legislação penal. Bom, a pauta número 1 do país, em tempos normais, eu diria, é a criminalidade. Por que a criminalidade? Porque a saúde, via de regra, ela não desaparece de inopino no estalar de dedos e todos nós, por uma defesa natural, já temos formas de dissipar as nossas inquietações com o dia do nosso passamento, digamos assim, como um fenômeno natural. Então, não pensamos no fenômeno da morte, mas culturalmente temos, reafirmando diariamente, pelos canais de TV, pela mídia impressa, pela mídia da internet, uma ameaça constante à nossa vida, à nossa segurança, que é o alto tônus da criminalidade nacional. A tal ponto isto é forte, que ela é capaz de pautar a eleição de um presidente da República. Quem tiver o melhor discurso no tocante à segurança, via de regra, sai na frente. Depois se discute educação, depois se discute saúde, depois se discutem direitos decorrentes do próprio direito à vida. Em um país acossado, entre 60 a 65 mil homicídios por ano, um país assustado pela cotidiana violência, é natural que nas conversas de portão, que nas conversas pela internet, é natural que antes mesmo de pensarmos no lazer, no direito ao trabalho, na felicidade, pensemos na nossa segurança diuturnamente ameaçada. Vai daí que em 2009, já percebendo esta pauta, o então senador José Sarney intenta no Senado uma chamada reforma do processo penal, que de 2009 até hoje sofreu paulatinas alterações. Em 2008, é preciso dizer, tivemos já uma grande reforma do processo penal. Mas em 2009, através deste originário projeto, desta discussão embrionária do senador José Sarney, foi dado um start, uma partida, para que viéssemos, então, a reformar este instrumento de aplicação do direito penal, porque, como sabemos, o direito penal prevê o que são os crimes, a quantidade da pena, mas não diz a forma de aplicar isto e nem a forma de descobrirmos quem seja o autor de um eventual crime, de como se dará este chamado processo. Tudo isso quem diz é o processo penal. De modo que a gente, a senhora, Vossa Excelência, é uma professora e sabe, nós utilizamos de linguagem metafórica para que muitos dos que nos acompanham, se não pertençam a esta área, compreendam. O direito penal é o prego, é a ameaça de uma pena. O processo penal é o martelo, é a forma de bater este prego, de como este se encaixará. O senador José Sarney disse, vamos alterar esta forma em 2009. De lá para cá, com sucessivas mudanças, é preciso, pela brevidade do tempo, não podemos tratar de tudo adequadamente, mas digamos assim, temos agora, já na Câmara dos Deputados, um projeto substitutivo da autoria do deputado João Campos, de Goiás, deputado federal, com quem recentemente, por via virtual igualmente, debati e expus como técnico do Ministério Público as principais inquietações que nós tínhamos. Acompanhava-me nesta reunião o
tem pouco tempo, aproximadamente talvez um mês ou algo mais, pouco mais do que isso, o presidente da Associação Nacional do Ministério Público, o presidente da Associação Paulista do Ministério Público e da Associação de Goiás. Não que o deputado João Campos já não tivesse recebido um alentado estudo sobre a reforma. Muitos mas ele estudos, precisava né, entender. professor? Muitos estudos, com certeza. Mas ele precisava entender um pouco mais os pontos mais nevrálgicos desta mudança, e foi a razão pela qual o MP Nacional me convocou. Por que polêmica? Doutor Edilson, Porque mas deixa eu só... Não conte as polêmicas ainda, não. Deixa eu lhe fazer uma interrupção. Doutor Edilson, Mongenou, na verdade, uma preocupação. Vejam, a questão da mudança do Código de Processo Penal já é uma reflexão antiga no nosso país. Então, há um consenso de que a reforma deva acontecer. Isso, na verdade, penso que tanto o Ministério Público, quanto a magistratura, quanto a advocacia, todos entendem que é necessário reformar. Eu sempre digo que todo código e toda legislação ela é uma obra em construção. Então, ela vai sendo modificada e alterada no caminhar. Então, acho que há necessidade de uma reforma. O que nós precisamos entender é qual a reforma ideal para este momento. Afinal de contas, de 2009 para cá, o cenário de criminalidade também modificou. Então, o senhor concorda que é necessária a reforma, que o Código precisa ser modificado em alguns pontos? Isso é consenso? Estamos de acordo nisso? E a segunda questão é, nós temos um projeto inicial, que é de 2009, e que, portanto, já não retrata mais a realidade, precisa de mudanças no que diz respeito ao próprio projeto de lei. E a minha pergunta é, a proposta ou substitutivo apresentado pelo deputado João Campos, ele atende essas inovações, essa atualização? E aí eu sei que o senhor vai começar a nos contar quais são os pontos críticos dessa proposta, e é por isso que eu queria lhe interromper, já para a gente fazer uma amarração inicial dessa sua primeira fala, que é sempre brilhante, como o senhor sempre se apresenta e se coloca. Então, é consenso a mudança, o PL originário, que é de 2009, atende às medidas, o substitutivo moderniza de forma suficiente esse projeto de lei que já tem algum tempo? Começo de trás para frente. O substitutivo não moderniza, é um tiro na cabeça da sociedade brasileira. Por quê? Porque, ao contrário de salvaguardar, proteger a sociedade, incrementará gravemente a produção de crime no Brasil, que não é pequena. Nos transformaremos na maior fábrica mundial de produção da criminalidade, se isto for aprovado tal como está. E esta é uma das razões pela qual nós apontamos que a emenda está ficando muito pior do que o soneto. A sua primeira e brilhante colocação, que é uma pergunta cuja resposta está embutida. Precisamos, portanto, uma pergunta retórica, no melhor sentido da questão. Precisamos de uma reforma? Seria o mesmo que perguntar, precisamos de melhor saúde? Sim, precisamos de melhor saúde, precisamos de uma vida mais longa, precisamos de mais riqueza. Portanto, precisamos constantemente de uma reforma. Mas daí vem a grande questão. Para quem esta reforma se dirige? Ela é para proteção social ou ela é para salvaguarda desta importante parcela que assaca a paz social, que é a criminalidade? O discurso é sedutor, a salvaguarda dos direitos fundamentais, esquecendo-se que eles também são inerentes, e sobretudo inerentes à população que trabalha, à senhora, ao senhor, ao trabalhador, ao filho, à mãe, a todos. Direitos fundamentais não pertencem a categoria alguma de cidadão, mas a todos. Quando fazemos uma reforma que pende em uma determinada direção, ela se esquece de atender à tutela do interesse coletivo, do interesse público. Um grande legislador do passado e professor, Virgílio de Sá Pereira, dizia que se o legislador quiser fazer obra viva, ele deve trazer para o texto da lei aquilo que está cristalizado na consciência da população. Eu pergunto, a nossa população hoje é temerosa da ação da polícia, porque a polícia é violenta? A população é temerosa da supressão dos seus direitos individuais, que não são respeitados pelo Estado? A população é temerosa da ação do juiz, do promotor, do delegado? Ou ela é temerosa
da criminalidade das ruas, das organizações criminosas, destes que se dedicam, não a título de exceção, mas a título de profissão, entre aspas, ao crime. Não, a população é temerosa. É isto que está entronizado na consciência popular. É um medo constante. Está aí o exemplo eloquente do tal de Lázaro. São centenas de policiais correndo atrás de um só cidadão, na impossibilidade de pegá-lo, mas pegá-lo com todos os direitos preservados. Um cidadão que tem sobre ele mais de seis homicídios, tem estupros, tem roubos, e ninguém ousará meter-lhe um balaço, porque ele é um cidadão. Então, no exato momento em que a polícia identificá-lo, ao identificá-lo, já terá obedecido a um devido processo legal. Será por uma investigação escorreita, ninguém torturará nenhum de seus familiares, ninguém baixará o cacetete sobre nenhum dos seus próximos, ninguém buscará formas alternativas e ilegais para localizá-lo. Não. A polícia do Distrito Federal, as forças policiais, se pautam pela estrita legalidade, que são amarras legais na contenção do próprio Estado de investigar o crime. Depois desse cidadão ser preso, a própria defensoria já houver ingressado com medidas protetoras dos seus direitos, no afã de vê-lo resguardado na integralidade de tudo. Ou seja, o Estado já entrega um órgão parrudo, forte, que é a Defensoria Pública, que zela pelos direitos do pior dos delinquentes. Eu pergunto, é a sociedade? A sociedade quer ver o Lázaro e todos os demais delinquentes com uma punição adequada, nem mais nem menos. Se este Código de Processo Penal, e não é somente nesse substitutivo de João Campos, no projeto original, ele é absolutamente enviesado na chamada proteção dos direitos fundamentais, mas ditos, voltados aos acusados, que não é a tônica da sociedade de hoje. E vou dizer o porquê e sustentar o porquê estou dizendo. Quem lê o substitutivo do deputado João Campos, logo no início, a redação diz: este código está desatualizado, ele é da época fascista, porque o código de 811 artigos nasceu na época do governo de Getúlio Vargas, quando o fascismo vigia na Itália e teria inspirado o Código Brasileiro. O problema é que gato que nasce no forno não é pão. Este código foi concebido, projetado, pelo chamado Beccaria brasileiro, conquanto houvesse uma comissão, a cabeça, o doutrinador de melhor presença em cena era o grande Roberto Lira, chamado Beccaria brasileiro, festejado pelos advogados, como aquele homem que, tendo pertencido ao Ministério Público, tinha uma consciência aberta, entendia que a prisão era em último caso, ele era um libertário, um respeitador dos direitos humanos, e fez um código à época avançadíssimo, e já de saída devo dizer, nenhum código é maior em pensamento do que a sua linguagem. A linguagem é escorreita. Nenhum dos que hoje tentam manejar uma nova redação para o Código de Processo Penal consegue chegar ao nível linguístico do Código de 41, cuja exposição de motivos, assinada por Francisco Campos, é feito por ninguém mais, ninguém menos do que o grande ministro Nelson Hungria Hofbauer. Conquanto Nelson Hungria, o puro sangue do vernáculo, não assine, é ele que redige, conforme diz na página 95 da obra Arca de Guardados, o grande ministro Evandro Lins e Silva, diz ele: eu dou testemunho do que aconteceu. Quem fez a exposição de motivos foi o grande Nelson Hungria, Francisco Campos só assinou. Na exposição de motivos, um homem preparado juridicamente como nenhum outro no direito penal brasileiro tivemos. Nelson Hungria é o príncipe dos penalistas brasileiros. E conseguia, em boa linguagem, atacar tanto no instrumento quanto na punição, porque manejava o processo penal também como ninguém. A exposição de motivos subscrita por ele. O Código de Processo Penal feito, capitaneado, sobretudo como inteligência pensante, o grande Roberto Lira, com uma preocupação humanística profunda,
concebe um código que atravessa gerações. Nós não medimos um código como medimos as coisas. Comprei uma roupa, tem 6 meses de uso, ela está velha, gastou o sapato, gastou a roupa. O código é um repositório de ideias. As ideias não são velhas ou novas, elas são boas ou ruins. Porque a ideia, se assim tratássemos a mais velha do mundo, é amar-vos uns aos outros, vem de Cristo. Não obstante, se isto seguíssemos, não precisávamos de código nenhum. Portanto, a ideia ela é forte de per si, ela não pode sofrer o chamado preconceito cronocêntrico. O código é não sei de quanto. Olha, o código francês é napoleônico. E é uma obra-prima de literatura, é uma obra-prima jurídica. Quem quer se inspirar para ter a ideia do que é ser um bom legislador, tem que deitar o seu olhar sobre aquele código. A contemporaneidade hoje tem juristas de improviso. Se pega laço no cabresteamento político e se faz um time que de improviso constrói uma história. O cidadão nunca foi um demorado pesquisador, nunca escreveu obra densa sobre aquele tema. E se aventura num convite político, num convescote, a decidir os destinos da nação. Porque quem escreve processo penal escreve o destino de uma nação. E este cidadão passa a ser chamado hoje como pertencente a uma comissão de notáveis juristas. Eu pergunto, qual o seu pedigree? Para quem o senhor deu aula? Qual a sua obra? Por que o senhor está aí? Quem fala isso é alguém que milita há mais de 3 décadas no Ministério Público e no Magistério. E alguém que jamais se ofereceu para coisa alguma, mas que não lhe faltando o espírito crítico, entendendo que esta não pode ser uma sociedade de louva-minhas, de beija-mão, sob pena de nós entrarmos mais no buraco do que nós já estamos, alguém precisa ter a coragem de apontar as mazelas que estão. Eu reconheço que o legislativo é chamado para legislar, mas também tem o dever cívico de dizer não é legislar a qualquer preço. O que se pretende agora? Suprimir a chamada fase da instrução processual no processo penal do júri, por exemplo. Daríamos a denúncia e iríamos direto ao julgamento. Ora, seria para celeridade processual, mas ninguém conta que existem particularidades no projeto, a resposta do réu, por exemplo, que ela foi alongada tremendamente e no frigir dos ovos aumentamos os direitos dos acusados e demoraremos igual ou mais para darmos uma resposta penal. O que pretende o projeto? Que não se possa fazer alusão à prova policial. É um preconceito contra a polícia. Quem foi que disse que detém mais idoneidade esta categoria de servidor público do que aquela outra? Porque os membros do legislativo, tanto quanto do judiciário, tanto quanto do executivo, tanto os membros da polícia, são todos servidores públicos. No momento que nós privilegiamos e cobramos da polícia a responsabilidade de ser idônea, por que fazer a polícia produzir uma investigação séria? Tomemos uma investigação como a do Lázaro. E depois de tudo feito, tomemos este caso para que fique bem claro à população. Nada disso será aproveitado no futuro, somente com a prova ser feita no júri. Ora, basta que se mate a testemunha que prestou testemunho na polícia, basta que se mate e nós não teremos mais um homicídio. Nós teremos vários num círculo vicioso. Nem se pune aquele crime originário que o Lázaro teria cometido, como nem se pune outros eventuais crimes, porque saberemos que não valerá a prova policial somente feita no júri. Então, neste interregno, elimina-se a testemunha e não tem júri algum, e não tem julgamento, não tem condenação. Esses são pequenos exemplos de uma mentalidade que está eivada de um pensamento chamado garantista. O que é garantismo? Uma expressão do século XIX inventada por um francês, tomada por um italiano, que é o Ferraioli, depois, no passado recente. Garantir o quê e para quem? Em que medida? Eu passei da fase da infância literária jurídica. Não sou um acadêmico cursando direito, isto pertence ao passado. Eu sou um homem formado e um professor. Eu quero que alguém me defina o que é garantismo, para quem, quando, em que medida. Para você escrever um capadócio deste tamanho,
para explicar o que não é explicável em 3 ou 4 palavras, a quem serve, eu já começo a ficar com 2 pés atrás. A sociedade precisa de soluções. A sociedade não precisa mais de manobras vernaculares para dizer a quem ela serve. Eu quero saber se a prova produzida contra o Lázaro servirá em juízo ou esta prova será jogada no lixo a investigação feita pela polícia. Doutor Edilson, e nesse ponto, eu gostaria de fazer uma consideração, na verdade, a título de contribuição, porque se o raciocínio é não aproveitar, nós precisamos entender o que o Estado vai fazer com toda a estrutura da polícia brasileira, né? Porque se, na verdade, nós vamos produzir todas as provas dentro do processo e o que foi produzido previamente não serve, que sentido vai ter essa produção prévia se ela não será utilizada para medida de justiça posteriormente? Né? Acho que essa é uma reflexão importante que nós temos que colocar em termos de estrutura de funcionamento do sistema de justiça brasileiro, do qual a polícia também faz parte. Né? E nesse contexto, nós teríamos uma mudança substancial no que diz respeito ao tribunal do júri, tudo disso. Mas nesse ponto, além da questão da investigação da polícia, quais outros elementos e a dilação, na verdade, do prazo para a defesa e a discussão com relação ao reduzir a investigação, então, para deslocá-la para um outro momento, além dessa questão do tribunal do júri, que é substancial, nos demais pontos do processo penal, também há sugestões de mudanças. E quais são as mudanças que mais lhe preocupam, para além das que vão acontecer no tribunal do júri, se esse projeto de lei for aprovado, Edilson? Alguém pode imaginar justiça restaurativa em crimes de homicídio? Está lá no projeto. Matou-se alguém, aí chama a mãe da vítima, que tomou 3 balaços no meio da testa, com um acordo com o homicida, para ela fazer um tratamento psicológico, para ela perdoar o outro. Isso não tem sentido, a não ser em termos de ridículo. Eu conversei com o deputado, expus, e ele me disse que isto houvera nascido na época do Luiz Flávio Gomes, com quem eu cheguei a trabalhar e fazer júri, ele como juiz, eu como promotor. Ele está falecido, infelizmente. Não pode tentar explicar uma barbárie como esta, que eu reputo uma barbárie. Como é que vamos propor, depois da indecência do homicídio, que haja restaurar o quê depois de ter se matado? Vai se devolver a paz à família vitimada? Outro dia eu vi um vídeo que diz que essa justiça estava baseada numa tribo indígena, não sei de onde. Isto é um romantismo antropológico. O homem foi à Lua, dividiu o átomo, inventou a fibra óptica e agora me traz um costume tribal que pode funcionar, sim, em casos pequenos, em delitos de quirera menores, mas não em casos gravíssimos como homicídio. Viremos a página, professora Marinella. Vamos a um outro tema caríssimo, que a OAB se divide, sim. Por que não? Se divide. Porque eu percebi que quando o advogado criminalista tem interesse na causa dos seus clientes, ele pensa de um jeito. Se ele é um tributarista, um administrativista, um civilista, um trabalhista, um outro, ele pensa na segurança da família e diz, eu quero um direito penal equilibrado. A figura do juiz de garantia, tão polêmica. Ora, quer dizer que o juiz de direito que vige, que existe, que aí está, não é um juiz respeitador de garantias? Na falta de pagarmos um magistrado, vamos ter que ter 2, o outro só para cuidar das garantias do acusado? Houve quem manobrasse a verdade e dissesse, não vamos gastar mais, vamos usar o mesmo magistrado. Então vamos dividir o magistrado no meio, porque ele tem muito trabalho. O magistrado brasileiro, comparado com o magistrado alemão, com o magistrado francês, ele trabalha muitas vezes mais. Isso daqui é uma usina de fazer crime. Nenhum outro país civilizado é paritário ao Brasil, é comparável ao Brasil, é equipolente ao Brasil em termos de carga de trabalho, volume de trabalho. O Ministério Público brasileiro, o Judiciário brasileiro tem uma carga enorme. Quer se jogar mais trabalho? Como é que esse juiz vai agora mudar para outra comarca para fazer audiências como juiz de garantias? Vai ser uma usina de nulidades, novamente. Eu pergunte-se à população se ela quer juiz de garantias para os acusados. Mas são investigados. Claro. Mas eu não fui investigado por homicídio, Vossa Excelência, não. A sociedade, majoritariamente, não foi por roubo, por nada. Quando há uma suspeita grande sobre alguém
Ao passo de se instaurar uma investigação, é possível que seja inocente, pelo princípio da presunção de inocência. Mas é muito mais provável que haja culpa, porque a autoridade policial, na calada da noite, não diz assim: hoje eu vou encomendar a doutora Fernanda, jogando sobre ela uma pecha que ela nunca sonhou ter. Eu vou fazer uma investigação contra ela, contra o doutor Belarmino, contra o Pedro Malazarte. Não. Quando a polícia se volta contra alguém, não quer dizer que este alguém já seja culpado. Mas dentre 15 milhões de habitantes de uma cidade como São Paulo, ela identifica o Luiz Manuel da Silva, porque testemunhas dizem que é ele o assaltante que roubou o banco. Se não foi ele, essas testemunhas estão enganadas. Geralmente, o que acontece é que a polícia, trabalhando nos estritos limites legais, ela pode não conseguir fazer a prova adequada, porque enquanto o criminoso não respeita regra alguma e por isso é delinquente, a polícia trabalha manietada pela lei. Muitas das suprimir provas é suprimir verdades, dizia o grande Jeremy Bentham. E nós não podemos produzir qualquer prova. O código cobra prova com qualidade, com respeito. Muitos dos erros judiciários no Brasil são chamados erros judiciários negativos, que são as absolvições dos culpados pela chamada insuficiência de provas. Ele cometeu o crime? Cometeu. Como é que se sabe? Ele sabe. Quem cometeu o crime sabe. Alguns sabem, mas o juiz, naquele determinado momento, entende que a prova é insuficiente e, com base no artigo 386, inciso 7º, absolve. Perguntada à sociedade: você quer mais policiais para dar segurança? Você quer um Estado mais aparelhado para dar segurança? Ou você quer gastar com mais juízes de garantias, porque os que estão aí não estão respeitando a garantia? Tudo isso nasce e ganha voz, infelizmente, desgraçadamente, com a história da Lava Jato. Muitos deputados, muitos senadores, muita gente se sentiu tocado, culpado ou inocente, e projeta sobre a atividade do Ministério Público e da Polícia um olhar como se não fizéssemos outra coisa a não ser a investigação de casos de corrupção em que eles foram envolvidos. Não. Existe uma gama sem tamanho de crime que toca especialmente a população pobre do país. E esta é a população que está verdadeiramente indefesa. Eu não estou preocupado com deputado, com senador, com milionário, trilionário, com condições de contratar uma bancada de advogados de luxo. Eu estou preocupado é que o seu José, que fabrica fogão na periferia de São Paulo, numa fábrica, e que o trabalho dele, que ele recebe, ele é assaltado quando ele vai comprar um pãozinho na esquina. Eu estou preocupado é com a moça que vai fazer a faculdade na cidade X ou Y, e a interceptam quando a coitadinha vai pegar o ônibus, e a estupram. Eu estou preocupado é com a criminalidade de rua. Eu não estou preocupado com o colarinho branco, nem como vítima, nem como réu. Deixo os grandes para os grandes. Eu estou preocupado com a massa crítica, porque a reforma do processo penal vai se dedicar à população como um todo. Então, juiz de garantia passou num primeiro momento, se discute a constitucionalidade. Vejo ministros do Supremo encantados com a ideia. Desculpa, eu não nasci hoje no processo penal, eu não sou civilista, eu sou processualista penal. Tenho formação acadêmica, tenho prática. Estão falando alguns o que não sabem. Não, porque na Itália, na Alemanha, esta figura do juiz de garantia, como está criada no Brasil, isto daqui é uma cebola nacional, uma salsicha nacional, uma jabuticaba. Nenhum outro país tem a totalidade das garantias e proteções aos acusados que se quer dar, tal como na figura do juiz de garantias criado no Brasil. Esta é a razão pela qual muitos juristas, como eu, são contra essa figura. Não é porque somos mauzinhos, é porque é um bombonzinho envenenado contra a sociedade. E é o problema de manipular a linguagem. Quem é contra uma figura chamada juiz de garantias? Ora, quem é contra uma expressão chamada garantismo? Não vai dar garantia? A pergunta é, para quem? Quando, em que medida e a que preço? Como nós passamos desta alfabetização jurídica, eu respeito demais o debate claro, inteligente, pacote aberto. Quais são as ideias que compõem isto que está se prometendo? As ideias matrizes, eu percebo, pegando o projeto de reforma, elas são majoritariamente de proteção dos direitos dos réus. Agora eu quero fazer uma questão nodular.
Se o Código de Processo Penal, com seus 811 artigos, nascido em 1941, quando a criminalidade brasileira era bem baixa, ele já tinha um nível de proteção altíssimo, inverteu-se a realidade, explodiu a criminalidade no Brasil, é de criminalidade de colarinho branco a ladrão de galinha que não desapareceu. Explodiu a taxa de homicídio no Brasil, explodiu a taxa de estupro. E, em vez de surgir uma legislação condizente com o atual momento, vem uma legislação muito mais retardada em termos de resposta do processo penal. Trará um sem número de nulidades, sem número de inconstitucionalidades, aumentará o número de artigos do Código de Processo Penal de 811 para 820 e tantos. Olha, eu preferia que se fizesse, como diz o Leopardi, do Príncipe, mude tudo para continuar como está. Porque para mudar e ficar pior, eu prefiro que fique assim. Porque assim nós já temos, mais ou menos, peneirado pelo Supremo, o que possa ou não ser constitucional, embora o Supremo também tenha grandes hesitações sobre o que seja constitucional ou não nos seus próprios entendimentos, porque ministros mudam as próprias percepções num curto espaço de tempo. Mas, pelo menos, nós temos bem claro, com os professores de processo penal, o que é um inquérito, o que é uma prova, o que são indícios, como é que funciona o júri. Agora, nós vamos criar uma série de novas medidas, artigos, que nunca ninguém testou, de constitucionalidade duvidosa, com um olhar todo voltado para o réu e com coisas poéticas como essa. Primeiro, faço 2 destaques. Quando o substitutivo chama a atenção que precisa reformar o Código de Processo Penal, ele vem com este argumento de preconceito cronocêntrico, porque ele é de 1941. Então, ele é antigo. Só que, para justificar medidas inconstitucionais, como, por exemplo, promover o debate entre os jurados, enquanto a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, diz que tem o sigilo das votações, não pode haver debate, o projeto diz assim, não, pode haver debate, inclusive nós já tivemos, e se refere a um decreto 3.084 de 1898, desenterrar um defunto, fétido e podre, que já há muitos anos deixou de habitar este mundo, para dizer que é possível fazer isso em priscas eras. Isto não tem pé nem cabeça e se traz a título de modernidade. Mas agora vem o romantismo dos romantismos. Se pretende que a absolvição se dê por unanimidade, não se respeitando a inteligência de cada um e o convencimento de cada um dos jurados. E, devo dizer, por uma questão paritária, o próximo passo seria que a condenação também se desse por unanimidade, conquanto o texto fala em absolvição. E como tem muitas novidades, que ninguém sabe exatamente explicar o que é, vem o novo legislador agora e propõe uma coisa maravilhosa. Não bastando buscar uma reforma do processo penal, agora ele pretende uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no tocante ao ensino médio, no qual há necessidade de se lecionar sobre a cidadania. Em tal âmbito, diz aqui o projeto, deverão ser ministrados conhecimentos básicos sobre o júri, inclusive com a realização de simulações. Para aí, não estão ensinando matemática, física e química para o estudante. O estudante brasileiro, no contexto mundial, é dos mais atrasados do mundo. Agora nós vamos dar noções de júri para verdes rapazes e verdes mocinhas brincarem de júri simulado. Nós estamos tratando de criminalidade. O meu debate, ele ganha um tônus de veracidade no conteúdo da análise política do que aqui está, e devo dizer que eu tenho um compromisso com a minha geração. Eu tenho um compromisso com os meus alunos. Não é possível, com um sabão verbal, dizer que o que se está oferecendo à sociedade está condizente com a demanda de criminalidade que nós temos, com a demanda de segurança que nós temos, com os altos níveis de criminalidade, não está condizente com o momento do país. Depois disso, devo dizer em homenagem à democracia, se isso for aprovado do jeito que está, vou dizer a Vossa Excelência o que acontecerá com o país. O povo vai pedir mais e mais ditadura, por uma razão. Quando não se respeitam os conceitos básicos da democracia
E o povo não sabendo mais a quem recorrer, ele começa a pedir a vigência da força, do homem de coturno que tem outra missão. Esse é o país de hoje. As pessoas vão perdendo o respeito pelo seu próximo, vão tratando dos seus interesses próprios e vão dizendo a golpes de sabão verbal que isso é bom para ele, é bom para as investigações que o atingem, é bom para os clientes que ele tem, é bom para a sociedade. Minha querida professora, doutora, conselheira Fernanda Marinella, eu sei que é confortável, bonito, eu não sei se é útil. Num encontro no Conselho Nacional do Ministério Público, um professor comparecer e dizer as suas verdades, ou se é melhor, polidamente, fazer aqueles elogios de praxe, não revolver as verdades profundas que inquietam uma nação e que a explicam, porque o Brasil de hoje, a turbulência em que vivemos, é fruto de toda a nossa incúria, não caiu do céu. Eu não sei se é mais bonito chegarmos e brincarmos de prazo processual, quando as raízes dos nossos problemas são mais profundas. E a consciência política da nação precisa ser chacoalhada. Em vez de dar aula de cidadania para jovens do segundo grau, eu convido a cidadania integral brasileira a entender o que está acontecendo. Porque qualquer professor de processo penal tem dois caminhos para esse projeto. Falar que ele é moderno, que ele é contemporâneo, exaltar as virtudes do garantismo ou fazer a análise crítica que eu fiz. Esta análise minha não é de um homem que pertence ao Ministério Público. É de um cidadão brasileiro, um professor que analisa e que pensaria da mesma forma se advogado fosse, provavelmente. Edilson, na verdade, a nossa responsabilidade nos espaços que nós ocupamos é sempre fazer análise crítica, com responsabilidade, com cuidado, mas cada um com o seu papel que exerce na sociedade. Eu acho isso fundamental. Agradeço, na verdade, muito suas contribuições e aqui no Conselho Nacional do Ministério Público e em qualquer lugar, esses debates são indispensáveis. Eu sempre digo que nós temos um defeito muito grande, que é muitas vezes criticar uma lei depois de aprovada. E temos uma responsabilidade de participar de sua construção, fazendo as críticas antes de sua aprovação, porque é assim que nós vamos ter um ordenamento jurídico melhor e mais adequado à nossa realidade. Então, de forma alguma, agradecemos muito as suas contribuições, eu acho que os debates são necessários, as construções são necessárias. Claro que cada um tem uma forma de olhar diferente, faz críticas a dispositivos, a situações diferentes do próprio projeto de lei, mas desde já agradecendo sua contribuição e sua participação, respeitando muito o olhar de cada um no seu quadrado, sem dúvida alguma. Mas, Edilson, infelizmente, nosso tempo aqui ele é muito curto, nosso programa ele é muito curto, e, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Eu queria, na verdade, lhe agradecer pela sua presença aqui no nosso programa Em Pauta, agradecer as suas reflexões, na verdade, sem dúvida alguma, são muito importantes para esse momento de construção de uma nova legislação, né, na construção de uma alteração legislativa, que, como eu disse lá atrás, as reformas são sempre bem-vindas, desde que seja para melhorar, desde que seja para adequar a nossa realidade. Fazer pior do que o que está não nos ajuda em nada. Então, fico muito feliz com suas contribuições e agradeço. Vou lhe devolver a palavra para 2 minutinhos de considerações finais, só para a gente fechar o nosso Em Pauta de hoje. Eu cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa, pelo brilhantismo, pela coragem com que preside esses encontros. Eu cumprimento o deputado João Campos, relator do projeto, que se mostrou extremamente sensível e espero, tenho certeza, convicção que estará à altura de fazer importantes revisões nesta ideia inicial. Teve a grandeza de ouvir, concordou, comprometeu-se com muitas reformas e tenho certeza não aprovará aquilo que estava tão torto. Lembro, para finalizar, ainda na década de 40, um advogado protestava nacionalmente contra o Código de 41 que havia sido concebido antes da guerra terminar, da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Portanto, ainda na década de 40, não é uma questão temporal. Código bom é o que traduz ideias boas. A mudar para o que se está mudando, torço efusivamente para que esta reforma jamais saia. Se for para mudar, que mudemos para melhor. Não somos donos da verdade, mas temos a coragem dialética de apontar pontos
que, a nosso ver, merece uma calibração dentro da racionalidade que deve pertencer não meramente à inteligência humana, mas à sensibilidade ao coração. Meu grande abraço a Vossa Excelência e aos demais membros do CNMP. Edilson, muito obrigada pela sua participação. Sem dúvida alguma, é momento de refletir, é momento de encontrar os melhores caminhos e, quiçá, essa alteração efetivamente irá acontecer, né? Vamos aguardar aí o nosso debate. Eu acho que todos os nossos operadores do direito temos essa responsabilidade de cada um na sua área fazer sempre as contribuições para o debate, para o enriquecimento do nosso ordenamento jurídico. Então, mais uma vez, agradecer sua participação no nosso programa, Edilson, e dizer que o Em Pauta está sempre de portas abertas para suas reflexões e para suas contribuições. Acho que isso é muito importante. E agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização do nosso programa. Agradecendo, então, a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo os nossos membros auxiliares, Diego Barbiero, a Monique Vaz, o Dani Salles, agradecendo também os nossos colaboradores, o Vladimir, a Olga, a Aline, e agradecendo a toda a equipe do Conselho Nacional do Ministério Público que permitiram e que contribuíram para a realização de mais um Em Pauta. Então, muito obrigada a todos, e lembrando que todos estão convidados a nos acompanhar pelo canal do YouTube todas as quintas-feiras, regularmente a partir das 10 horas da manhã. E não percam, então, os programas anteriores que também estão disponíveis no nosso canal. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, doutor Edilson, obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Obrigada.